1100. Depois de vencer em casa, a Chapecoense vai para o embate final no Campeonato Catarinense. Neste domingo, o futebol da equipe Massa de Esportes apresenta 14 horas pré-jornada, às 15h30 a jornada esportiva e às 16 horas bola rolando para Brusque e Chapecoense no Augusto Bauer em Brusque. Decisão é na Rádio Chapecó AM e Massa FM. Oferecimento: Dormem Bombas Injetoras, Mantomac Komatsu, Ney Estofados, Pro Guindastes, Rondo Frio, BBC Guindastes, Pointer Acessórios, Terra Max, Terraplanagem e Asfalto, Bioter e Rigater, Nord Electric, CEOSP Especializações Odontológicas e CDL Chapecó. Juntos como a Chape, nos grandes momentos da nossa terra. Não perca nenhum lance da final. Brusque e Chapecoense. Em Brusque com a narração de Adilson Germano. Reportagens e comentários do Badá. No estúdio, Rodrigo Goulart, Mário Tomasi e Ricardo Reck. Na Central de Esportes, Fábio Chardão. Futebol é aqui. Rádio Chapecó. E também na Massa FM. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes, internautas. É com alegria que estamos aqui mais uma vez, mais um sábado para o programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados pela manhã, aqui pela Rádio Chapecó, das 8 às 9 horas. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita, que tem por objetivo trazer a esse espaço temas de interesse geral, com passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que esses temas possam ser estudados à luz da doutrina dos espíritos. No programa de hoje, dia 12 de setembro, abordaremos um tema muito importante, muito relevante, que é o aborto à luz da doutrina espírita. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você, ouvinte, está convidado a participar conosco por meio do WhatsApp 2049 1212 ou do telefone fixo 2049 1200 ou ainda, se preferir, pelo site da radiochapecó.com.br. O programa Hora Espírita conta ainda com a sua própria fanpage intitulada Hora Espírita Chapecó. Temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. Convidamos você, ouvinte, a conhecer, curtir, compartilhar as nossas redes sociais e conhecer um pouco mais do nosso programa. Lá encontramos edições anteriores com temas diferentes e também informações sobre as próprias casas espíritas de Chapecó e região. E você pode acompanhar o anúncio dos próximos programas, a agenda do que vem nos programas seguintes. Hoje, aqui no estúdio, para conversarmos sobre esse tema importante, repito, vamos falar sobre o aborto à luz da doutrina espírita, estão as nossas amigas Sandra Cúcera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Tudo bem? Bom dia, José. Bom dia, Fábio. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, Sandra. Bom dia, Fabiane Marcon, da Sociedade Espírita Nosso Lar. Bom dia, Josué e Sandra. Bom dia, Henrique. E um bom dia especial para todos aqueles que nos acompanham, essa audiência tão qualificada que nos motiva a trabalhar para fazer o melhor possível. Perfeito. Bom dia também, Henrique, que dá
nos dá o apoio ali na parte técnica. E vamos ouvir então, Henrique, o recado dos nossos patrocinadores, não é? Que são empresas importantes da cidade, que ajudam, que contribuem e que realiza esse programa no plano físico, né? Que nos permite concretizar essa obra tão importante para o movimento espírita, que são as empresas Scala Construtora e a imobiliária Nostra Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Em continuidade ao projeto de defesa da vida, pautada para esse mês de setembro, como disse antes, o nosso tema será hoje o aborto à luz da doutrina espírita. Infelizmente, a pauta do aborto tem sido recorrente e insistente por parte daqueles que defendem a legalização dessa prática. Por isso é tão importante que voltemos ao tema tantas vezes quantas forem necessárias, a fim de buscar o contraponto e promover o esclarecimento das almas sobre as graves consequências do ponto de vista do espírito desta que nós entendemos uma tão equivocada decisão. Sendo a vida a primeira e a maior dádiva de Deus, reflitamos: tem o homem o direito de decidir ou legislar sobre a vida? Quais as consequências para o espírito imortal quando decidimos pelo aniquilamento do corpo? Bom, esta é a introdução de hoje, do texto de entrada, não é? Para que nós comecemos a organizar o nosso raciocínio. No texto de chamada, que nós acabamos de ler, diz assim: sendo a vida a primeira a maior dádiva de Deus, teria o homem de decidir ou legislar sobre ela? É importante registrar e repisar esse texto. Com base nisso, em qual momento o Criador nos outorga este dom? Creio que este é o ponto de vista, o ponto exato para o início do nosso debate. Esse é o ponto de partida. O que tu me diz, Fábio, a esse respeito? A ciência comprova que a vida ela inicia no momento exato da fecundação. Hoje a gente pode afirmar que não existem mais polêmicas quanto a essa questão. Então, no momento da união do gameta feminino, que é o óvulo, com o gameta masculino, que é o espermatozoide, onde começa o processo das divisões celulares, ali começa a troca de material genético. Então, nesse momento, pode-se afirmar que biologicamente a vida se inicia. Nesse momento também se inicia o que a gente poderia chamar de colocação do espírito, né? Então, a vida espiritual, ela também começa nesse mesmo período. E aí a gente pode imaginar, mas espera aí, é só uma célula que se originou de duas outras células e que está começando um processo de divisão celular ali. Mas exatamente nesse espaço, nessa mínima criaturinha, você tem como se fosse uma semente para todas as outras células e tecidos e órgãos que esse organismo tem. A origem dele toda está ali. E uma coisa que eu acho que é bem importante a gente esclarecer, porque quando se fala na questão de legalizar o aborto, o prazo que se fala é 12ª semana, não é? Se argumenta que que na 12ª semana ainda seria viável o aborto. Então, a gente precisa saber que na 12ª semana
esse feto, ele já tem os dedinhos separados das mãos e dos pés. Ele já está começando o crescimento dos cabelos e das unhas. Ele já está com os seus ossinhos se formando nesse período. O aparelho digestivo dele já absorve açúcar com 12 semanas. Né? O coração dele está prontinho, está pulsante. A gente ouve o coração nessa época. Ele já tem cordas vocais, pulmões e um cérebro em desenvolvimento. Então, ele é um ser indefeso, sim. Ele não tem condições de se expressar e nem de pedir pela sua própria vida, mas ele sente dor. E ele sente dor física, e ele sente a dor espiritual da rejeição. Então, é importante a gente lembrar que a vida, ela pode surgir numa fagulha. Perfeito. Interessante, Josué, se tu me permite. Claro. Que a Fábio nos trouxe esses elementos que nos dão a perceber que ali na união dos dois gametas já existe uma vida, né? E aí eu lembrei daquela experiência que a gente normalmente faz quando criança, nas aulas, que a gente pega um feijãozinho e bota no algodãozinho úmido. E aí, quando a gente vê começar aqueles brotinhos, né, no feijão, a professora diz, olha só, já está brotando, aqui já está a vida. Ninguém duvida que ali já está uma vida. Né? Os ovinhos de tartaruga tão protegidos, ninguém duvida que ali tem uma vida e por isso que se faz todo esse trabalho de proteção. Por que toda essa discussão com relação à vida? A gente começa a pensar, poxa vida, será que não tem outros interesses aí? E tu falaste em 12ª semana, essa é a discussão no Brasil, porque há países que têm aprovado o aborto em qualquer fase, inclusive sim, aos 9 meses. Aos 9 meses, o que é bárbaro isso. É bárbaro, é um absurdo. Você tem uma legislação que protege todas as espécies animais, mas você não protege a vida humana de assassinato, porque na prática, um bebê que está pronto para nascer, que está para nascer a termo, no 9º mês, e você elimina essa vida, isso é crime. São os nossos ovos, né? E uma outra questão também, um argumento muito forte que a gente ouve assustadoramente, especialmente entre os jovens, né? As meninas. Meu corpo, minhas regras. É preciso lembrar que o corpo é seu, mas existe um outro corpo dentro de você, que não é seu. Perfeitamente. Então você pode tomar decisões sobre a sua vida, mas responderá sobre as decisões que tomar sobre esta outra vida que está se formando ali no seu ventre. Perfeito. E veja como esse debate está tão atual, tão em voga, que eu quero que vocês, meninos, me ajudem a resgatar essa notícia que circulou há semanas atrás sobre a França, não é? Que foi aprovada uma legislação aprovando, não é, o aborto, descriminalizando o aborto, se não me engano, em qualquer fase inclusive a termo, em qualquer fase de vida. Sim. É isso? E lamentavelmente é real. E tu veja que a França é um país, não é, precursor, um país de defesa das liberdades, né, individuais, mas também defesa da vida. A França é um país do iluminismo, não é mesmo? Do século das luzes e tudo mais, que nos legou tantas coisas, inclusive, né, o espiritismo que nasceu na França. Nesse caso é a liberdade da mulher sem responsabilidade e nenhuma liberdade para o bebê que está em formação. Perfeito. Antes da gente continuar o debate, meninas, eu quero trazer uma questão do Livro dos Espíritos, tá? Kardec faz uma pergunta à equipe espiritual no seguinte sentido: é possível, é dado ao homem dispor da própria vida? E a equipe dos espíritos responde, lembrando que o Livro dos Espíritos é dos espíritos e não dos encarnados, não é? A equipe espiritual que respondeu que não, o homem não pode dispor da própria vida e, obviamente, nem da vida alheia, e isto seria uma transgressão da lei divina. Uma transgressão da lei divina. Então, eu acho importante colocar este ponto também para marcar, não é, a posição, vamos dizer, dogmatizada, não digo dogmatizada, mas uma regra estabelecida, não é, da doutrina dos Espíritos, que está lá no Livro dos Espíritos, dizendo que o homem não pode dispor da sua própria vida, e a gente traz essa questão no debate do suicídio, né, que está sendo muito, muito trabalhado nas palestras, nas casas, obviamente palestras que estão sendo
pela internet, mas é importante trazer também do ponto de vista do aborto. O homem não pode dispor da vida. Só Deus tem esse direito de dispor, né, da vida, porque Ele outorga a vida e Ele é que tem o poder e a sabedoria para retirar. Feito esse registro, vamos prosseguir aqui. Sandra, agora é contigo. Entendemos que o argumento de ser a vida dom inalienável outorgado por Deus, por isso que eu fiz esse gancho agora, deveria bastar para esse debate. Mas seria possível ampliar esse argumento, né, e entendermos um pouco mais sobre as consequências de ferirmos a lei divina. Sempre, Sandra, que quando nós ferimos uma lei divina, existem consequências. Sim, e é sobre elas que nós gostaríamos de falar, porque a proposta desse programa é analisar os temas cotidianos à luz do Espírito imortal. Então, consequências há inúmeras, né, do ponto de vista físico, mas que não nos cabe aqui comentar a respeito. O que nós percebemos a respeito disso, né, como tu bem colocaste, deveria ser o ponto final. É um dom de Deus, como tu falaste, não nos cabe legislar ou decidir sobre ela, mas sim protegê-la. E a FEB, ela nos brindou com um opúsculo intitulado Respeitemos a Vida, Aborto Não. Existe também suicídio não, eutanásia não. A gente convida o ouvinte a entrar nas redes da FEB, baixar em PDF. Só um esclarecimento. FEB, que a Sandra menciona, é Federação Espírita Brasileira. É a sigla, para quem não está familiarizado com o tema. Isso, obrigada, Josué. A gente está tão familiarizado que acho que todo mundo sabe. Muito obrigada. Porque tem a Força Expedicionária Brasileira também, que também, é FEB, né? Também. E nós estamos falando da Federação Espírita. Bom, então ela traz uma série de mensagens pinçadas das obras, especialmente de Emmanuel, da Lavra de Chico. Tem Emmanuel, tem Irmão X, e alguns outros autores que falam sobre o aborto, dessas consequências do ponto de vista espiritual. E o que está por trás disso tudo? E ele resume muito bem, Emmanuel, em Vida e Sexo, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, capítulo 17, quando nos diz que o aborto, em última instância, é fuga ao dever. Porque o que acontece? A família dos institutos sociais existentes na Terra, diz Emmanuel, é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. A família é a célula receptora das almas e que promove aquele encadeamento das relações que foram se complicando ao longo das existências para, nesse novo reencontro, se reajustarem e continuarem a evoluir. Então, nós fizemos promessas no céu de receber aqueles espíritos. Olha, via de regra, esse período da erraticidade não é um tempo ocioso. Lá nós aprendemos, nós nos aproximamos daqueles com quem nós temos necessidade de reajuste. Muitas vezes são amizades que começam a brotar, compreensões que começam a vir, né, à tona no nosso coração, nossa mente, e a gente então assume compromissos. Não, compreendi, entendi, agora a gente vai para a Terra, para uma existência terrena, e nós vamos nos reajustar. Mas o que acontece? Nós chegamos à Terra, e eu vou reproduzir as palavras de Emmanuel. Quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência. A gente esquece de tudo que prometeu. E nós nos deixamos seduzir pelos prazeres do mundo, pelos nossos interesses pessoais, pelo nosso desejo de gozar esses prazeres tão efêmeros, não é? E a gente acaba por resguardar esse conforto próprio, esse interesse, esse egoísmo em última análise, nós acabamos fugindo ao dever, que seriam, eu gostaria de mais um, que seriam o cumprimento daquelas promessas que nós nos comprometemos no plano espiritual. Obrigada. Então é aquilo que nós poderíamos chamar de império da vontade. Não é? Então a gente começa a evocar essas frases de efeito que até a Fábio comentou, né? Meu corpo, minhas regras, liberdade da mulher.
tudo isso são gritos para que a gente se convença em primeiro lugar a nós mesmos. De que aquela atitude é correta. Porque há uma dúvida assim que a consciência chama para isso. A nossa consciência sabe que aquele não é o caminho. Mas o grito serve para cobrir a falta de razão. Né? E quando a gente consegue convencer outras pessoas para errar conosco, a gente tem a impressão de que está fazendo certo. Então veja só como é um jogo psicológico, mas que no ponto de vista do espírito é exatamente isso, é fuga ao dever. Nós estamos aqui no mundo não para sermos senhores da vida, mas servos da vida. Vejam só. E os filhos que Deus nos confia é a maneira mais sagrada de servir a vida. É o maior compromisso que nós assumimos diante da espiritualidade. Exatamente. Então, não poucas vezes nós transformamos essas relações construtivas, né, esses bons propósitos de reajustamento, em inimizades severas, inimigos mortais. Você imagine que há relatos em algumas bibliografias de espíritos que foram abortados por 5 vezes. Como fica essa relação que deveria ser harmoniosa, afetiva, amorosa, depois que a mãe rejeita por 5 vezes esse espírito que ela deveria receber? Então, não poucas vezes, essas relações acabam se transmutando em obsessões. Exato. Né? Nesse ponto que eu queria chegar também, Sandra. Pode. Na literatura espírita nós temos descrições, não é, de que reencarnar na Terra é um grande privilégio. E muitas vezes o espírito espera, fica aguardando o ensejo, não é, de poder reencarnar, porque é na reencarnação que ele vai suprir faltas, suprir débitos, reajustar as contas, como disse a Sandra. E espera por muito tempo, não é? Espera às vezes por muito tempo. E aí, repare, é dado o ensejo da reencarnação, e quando nós sabemos que quando acontece a fecundação, já existe ali uma vinculação espiritual, aquele corpo em formação, e o espírito cria uma expectativa de reencarnar, porque aquilo está na sua programação, né, na sua trajetória, e nós, entre aspas, sabotamos esse direito. Como é que fica a consciência? Qual é a reação que isso vai causar naquele espírito que é uma individualidade inteligente? Não é? Vai ter consequências danosas. Não é? E isso pode dar aso, inclusive, a processos obsessivos. Nós agravamos os nossos débitos, vemos para resolvê-los e a gente acaba por agravar. E todos aqueles que se envolvem nesse delito acabam sofrendo as consequências. Né? A gente não está falando aqui apenas da mulher, do pai, mas sim de todos os conselheiros, os familiares que fizeram a exigência do aborto, os profissionais da saúde, não sei se a gente pode chamar dessa forma, né? Médicos e enfermeiros que se propõem a essa prática, todos eles estão construindo débitos para si. Agora, uma coisa que você menciona, Sandra, e que nós precisamos esclarecer, uma gestação não acontece sozinha. Né? Nenhum ser humano ainda é capaz de se autofecundar. Então, é necessário que a gente chame a atenção para a responsabilidade que o pai tem nesse processo. Porque é claro que em muitas circunstâncias a opção pelo aborto se dá pela dificuldade, pela falta de abandono. Aquele pai, ele não assume aquele filho, ele não assume a sua responsabilidade, aquela família também, daquela mulher gestante, acaba abandonando, e ela sozinha, muitas vezes sem recurso, sem amparo, sem apoio de ninguém, ela não consegue em si visualizar uma outra possibilidade, seja qual for, que não a interrupção da gestação. Né? Então, é preciso que a gente chame a atenção para isso, de que o homem é tão responsável e o peso do aborto ele sempre recai sobre a mulher. A culpa do aborto recai sobre a mulher. Né? Mas o homem é um elemento importantíssimo nesse papel, nessa situação também. Não só como gerador daquela vida, mas como responsável. Ele é tão responsável espiritualmente por essa vida quanto essa mãe. E a ausência dele, ou a inoperância dele, ou o não aceitar dele, é que também contribui para que tantos abortos aconteçam. Perfeito. Vamos
verificar aqui a nossa audiência, né, os nossos amigos aqui no Facebook. Jandi Zanetti, da Bom Dia, a Graciela Vial, lá da Associação Espírita Chico Xavier de Xaxim, o Nelson de Souza, sempre presente, o Nelson, Reni Moreto Lise, Marinês Slevinski, Margarete Lisboa, Elza Rodrigues Padilha, Neide Maria, Lia Boger, Lucas Venâncio, né, a Cirlei Croticense, todos eles dando bom dia, Geuci Poser, Ana Maria Bergamaschi Tomazini, a Fran Colpani, Liane de Souza Correia, a Tati Sansigolo, o nosso amigo Ailton Correia, e eu quero destacar porque ele mora na cidade de Tubarão, e o Ailton está sempre conosco, não é tão legal quando a gente vê ouvintes de outras cidades, não é mesmo? Alda Carraro, Idacir Andrigue, diz que é muito interessante abordar esse assunto, não é? A Juleide Matiello, muito bom dia, bom dia com muita luz. A Idacir Andrigue, ela faz uma pergunta que não tem muito a ver com o tema, mas eu preciso responder. Tem previsão de voltar às palestras públicas? A Idacir pergunta. Idacir, nós estamos nos organizando para isso, tá? Ainda as casas têm adotado uma postura de cautela, tudo em prol da segurança do público, mas em breve, assim que a situação permitir, nós voltaremos. Agora, se você quer acompanhar as palestras, tem o site, né, da 12ª União Regional Espírita, das casas também lá no Facebook, né, da 12ª URI, você pode verificar as casas que estão produzindo essas palestras online. E tem sido coisas muito boas. Por exemplo, agora no dia 15, a previsão de retorno do Gotas de Luz. Se ela entrar eles devem ter também o site deles, deve ter essa informação lá. Isso. Perfeito. Então a gente vai voltar assim que possível, assim que as condições permitirem. Adelair Brizola, da Bom Dia, Mona Lisa Hack, Geuci Gerck, Sara Berincanta, Madianita Spies, Alia Boger, né, nossa amiga de novo, diz assim: mais uma vez lembremos, morrer não é importante, matar é. Sempre do ponto de vista da responsabilidade, né, Lia? Exatamente. É a pauta, é o pensamento daqueles que defendem a pauta do aborto, né? Exatamente. Então, não que seja consciente, mas no fundo é isso. Ivone Zambon, Maria de Campos, Anete Batistella, amiga querida lá de Concórdia. A Esther Talceda, ela faz uma pergunta importante aqui e eu já vou passar a bola para a Fábio, para ela responder, tá? E diz assim, o que ela pergunta aqui? Na questão de menores e estupro, qual a posição do Espiritismo? Porque nós temos, Fábio, 3 situações que permitem o aborto legal no Brasil, tá? O aborto legalizado: anencefalia, estupro e risco de vida para a mãe. O Espiritismo admite alguma possibilidade? E já vamos linkar também na resposta aqui da Esther, para que fique bem clara essa posição do Espiritismo. Sim. Essa questão da violência sexual, ela vai ser abordada um pouquinho mais adiante, mas quando se fala naquilo que a gente chama de aborto legal, né, em que a lei prevê essa possibilidade, o Espiritismo se posiciona da seguinte forma: quando você tem alguma situação na gestação que gere um risco de vida ou um risco de morte, no caso, para a mãe, vamos imaginar que aquela situação seja bem pontual e você precisa decidir quem é que vai sobreviver ali. Sempre se deve observar que seja preservada a vida da mãe, né? Por que isso? Porque aquele espírito reencarnante, uma vez que aquela mãe seja poupada e uma vez que ela seja tratada, ela pode gestar novamente. Então, ele pode tentar novamente a sua volta através daquela situação ali. Uma vez que você opta pela vida do feto, né, e aquela mãe acaba desencarnando, a situação muda, até porque ela poderia ter compromissos também com outros espíritos. Então, é o que o Espiritismo pensa nesse sentido daquilo que se chama o aborto legal. Quando é, por exemplo, o que se chama de aborto terapêutico, né, que se aquela gestação não for interrompida, aquela mãe não sobrevive, né? Nesse tipo de circunstância, e aí entra, quando ela fala em menor, você imagina uma situação em uma gestação, numa criança que tem 10 anos, 11 anos, né? Que ela tem um corpo infantil, que ela é pequenininha ainda,
Imagina o tamanho do útero daquela menina. Por quanto tempo ela consegue segurar uma gestação? Então, tem situações em que, se não houver, de fato, essa interrupção, ela não suporta, ela não sobrevive. Então, lembremos que essa é uma orientação que está no livro dos Espíritos, que seja sempre priorizada a vida materna, para que ela possa dar sequência à sua vida e esse espírito tentar novamente esse retorno. Fábio, para ficar bem claro, né, nós tivemos um debate, uma polêmica, né, de âmbito nacional, e sobre essa questão dos 10 anos. Bom, nós vamos tratar mais adiante. Exato. Né? Só para dizer para Esther, fica aí com a orelha pregada no rádio, como diz meu amigo Jauro Geller, fique acompanhando que nós vamos abordar mais adiante essa questão. Tá bem? Eu quero só complementar, Josué, a respeito desse ponto dos 3, né, que são aceitos pela legislação brasileira. Nesse caso de risco de vida para a mãe, o que o Espiritismo preconiza, né? Evidentemente, como a Fábio falou, a vida da mãe, mas assim, em muitas das vezes, o que acontece? O que nós defendemos é uma antecipação de parto, porque dependendo da fase em que está a gestação, não será um abortamento, mas será um procedimento que vai buscar salvar as 2 vidas, por precoce que seja, mas evidentemente, né, em função de salvaguardar a vida da mãe. Então, a proposta aqui não é de morte, é de tentativa de salvar ambas as vidas, de acordo com a fase gestacional, evidentemente. Sim, isso é uma coisa muito complexa, né? Porque precisa haver um período ali em que o tempo em que a mãe suporta o feto não a prejudique e torne o feto viável. Então, não é algo simples, né, de se alcançar. E uma outra questão também sobre o aborto legal é a questão da anencefalia, né? O que se pensa nesse sentido? É claro que é uma situação extremamente delicada. Dolorosa. É triste porque é toda uma expectativa de gestação de um bebê saudável, de um bebê, entre aspas, cheio de saúde e perfeito, como a gente costuma falar, e daqui a pouco aquela mãe descobre que aquele feto ele tem uma anencefalia, o que vai inviabilizar a sua sobrevida. Então, é claro que isso está na consciência dela, né? A lei permite, ela tem essa condição, mas a gente sabe também de vários casos que se recusaram ao aborto, que receberam o apoio do companheiro, que receberam o apoio da família e que levaram a gestação a termo. E é impressionante os relatos dessas mães que, ainda que por alguns instantes, tiveram aquele bebê anencéfalo no seu colo, o relato da gratidão que vinha do olhar daquele bebê, que precisava daquele tempo ali dentro daquele útero para completar, às vezes, um período, né, tão importante, tão necessário para si. A gratidão que ele demonstra para aquela mãe, e elas afirmam, assim, com toda a sinceridade, de que o fariam novamente, de que valeu a pena e de que elas agradecem pela oportunidade que tiveram. Então, é da consciência de cada criatura, mas que, se isso for possível, que sim, que essa mãe pense nessa possibilidade. Para deixar bem claro, na DPF 470, que foi uma ação, né, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é um instituto, uma ação, uma ação constitucional que tramitou no Supremo Tribunal Federal, a Federação Espírita Brasileira marcou posição, que no caso dos fetos anencéfalos, a posição é a mesma. Garantir o direito à vida, nem que seja uma vida por instantes, por segundos, por minutos, por dias ou por meses. Pois bem, Sandra, além dos casos autorizados pela legislação brasileira, outros argumentos são utilizados para defender o aborto, né? Como, por exemplo, motivações econômicas, relações familiares, planejamento familiar, liberdade sexual, condições insalubres em que o aborto é praticado, etc. O que falar nesses outros argumentos, entre aspas? Entre aspas, porque se alguns a gente
alguns realmente merecem reflexão a respeito, ponderação e debate, outros beiram a frivolidade, né? Porque para muitas pessoas o aborto é visto como método contraceptivo. Ele é poceptivo, né? Então isso é aquilo que nós falávamos, é a defesa do egoísmo, do interesse pessoal, das vaidades, né? Numa tentativa de tornar esse discurso lícito, né? Então é tratar com uma irresponsabilidade tremenda um assunto gravíssimo. E de novo a gente vem para aquele ponto que falamos antes, que é a incompreensão que o homem tem do seu papel no mundo. Ele não é senhor de si, não é o senhor da vida, ele é servo da vida. O senhor da vida é Deus. Então, muitos desses argumentos, diferentes daqueles anteriores que cabem em uma discussão, anencefalia, estupro, né, risco de vida para a mãe, esse outro grupo, ele está todo ele dentro desse bojo, né? Uma tentativa de tornar digna a prática de um crime. Em nome de supostos direitos, de supostas legalidades, a gente nada mais está fazendo do que tentar tapar o sol com a peneira. São eufemismos, a gente coloca palavras bonitas para esconder um crime bárbaro. E, aliás, esse é um ponto que a gente precisa nos fixar um pouco, porque a gente acaba falando em aborto, interrupção da gestação, que são palavras que não nos chocam. Mas o que é o abortamento? Quantas vezes a gente não vê tragédias humanas, assassinatos com requintes de crueldade, esquartejamentos, e nós nos horrorizamos e nos compadecemos? O que é o abortamento? Como ele é feito? É preciso que a gente olhe para isso. Ele é um assassinato com requintes de crueldade, porque inclui matar um ser, muitas vezes esquartejá-lo enquanto ele ainda vive, sugá-lo. Há relatos que eu já li, que me comoveram profundamente, de pessoas que inclusive mudaram a sua opinião ao presenciar esse tipo de prática, que enquanto o médico terminava ali o procedimento com a mulher, depois de já ter tirado o feto do útero, o feto se debatia numa lata de lixo. Tu via que era um ser vivo, sem ninguém ali esperando para morrer, ou numa sacolinha plástica. Que respeito à vida é esse, né? A gente precisa olhar para isso, sabe? Nós precisamos, isso é uma tragédia silenciosa. E aí tem aquele documentário, O Grito Silencioso, de Bernard Nathanson, um documentário de 1984, um médico abortista, que quando veio o advento do ultrassom e ele pôde filmar o primeiro abortamento, né, o abortamento filmado, e ele viu a luta do feto contra aquela sonda que entrava para ferir o seu corpinho, e quando ele viu que ele segurou a sonda na tentativa de se livrar dela, e ele abriu a boquinha como quem dá um grito que ninguém ouve. Ele passou a ser um dos maiores defensores da vida. Então, nós vamos repetir, para nos encaminharmos para a conclusão, uma afirmativa de Emmanuel a respeito desses argumentos todos de liberdade. Então, em Fonte Viva, capítulo 8, Emmanuel nos esclarece que a liberdade não exclui responsabilidade. E nos diz: liberdade no mundo é o cativeiro consciente dos nossos deveres para com as leis divinas. Olha que conceito fantástico, preciso. Cativeiro consciente dos nossos deveres para com as leis divinas. Não tenho o direito de feri-las para salvaguardar o meu interesse. E o apóstolo Paulo, em Gálatas, muito antes já tinha nos dito: fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para favorecer a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. E por fim, só para abordar a questão da saúde pública que tu falaste, saúde pressupõe cuidado com a vida, jamais cumplicidade com a morte.
Então, há que se falar em saúde da mulher e saúde da criança. Amparo físico e emocional para essa gestante, que muitas vezes está numa situação muito delicada, como a Fábio ressaltou muito bem. Mas não em falar em morte. E é uma outra situação que, se a gente for observar, existem alguns costumes, existem alguns valores que, quando eles foram deixados de lado, entre aspas, geraram problemas muito mais graves para a sociedade. E, pessoalmente, a minha preocupação com relação à questão do aborto, porque às vezes eu ouço, você é radical, vocês espíritas são radicais, né? A partir do momento em que não houver mais um olhar sério sobre essa questão, ela pode se tornar uma prática comum. Isso vai se tornando uma coisa que já não diz mais nada para as pessoas, né? É como a Sandra fala, quando a gente fala, não necessariamente num aborto terapêutico, mas numa forma, como você fala assim, num procedimento, de parto, numa extração, né? É diferente de falar numa morte de um bebê. Então as pessoas não se chocam e aquilo vai se tornando uma coisa aceitável. Ela se torna comum e daqui a pouco ela se torna aceitável. Isso não pode acontecer de forma alguma. Perfeito. Vamos conversar aqui com os nossos internautas. Marcelo Clay Bastos. Bom dia, meus queridos amigos. Esclarecimentos de extrema importância, imprescindível. A luta por a vida, fundamental a evolução do espírito e moralidade de um povo. Obrigado, meu amigo Marcelo. Suneli Zanotelli Secom, dá bom dia também. Omar Graf, lá de Santa Maria, viu? Falamos do Ailton, que é de Tubarão. Também temos o Omar de Santa Maria. Cleci Cunha. Tem um povo de Uruguaiana também, minha cidade natal. Oh, que maravilha. Então, um abraço para o povo de Uruguaiana. É o fã-clube da Sandra. Lá, viu? Odete Vianini, Dari Stefanello, Andréia Tramontini Soletti, Alia Boger, mais uma vez, participando, dizendo: o grande valor da doutrina espírita é que não julga sua escolha, mas orienta e explica sobre as consequências. É tão mais fácil saber para bem agir. Obrigado, Lia. Sempre com excelentes contribuições. O Marcelo Detone nos cumprimenta aqui. Excelente programa, amigos. Um abraço fraterno a todos. Obrigado, Marcelo. Vilmar De Bastiani também, dando bom dia. Anair Ulir. E também quero dar um bom dia à dona Elza Savares, que também está nos escutando, né? Audiência qualificada aqui no nosso programa. Falamos bastante já, meus amigos e queridas confreiras aqui de mesa, sobre aborto voluntário, não é? E as suas consequências. E como é que o Espiritismo trata o aborto espontâneo, Fabiane? O aborto espontâneo também é uma situação bastante difícil, né? Ele tem um peso emocional muito grande, porque o aborto provocado, ele traz consequências espirituais, como a Sandra já falou, ele traz consequências físicas para a mulher. Muitas depois não conseguem mais gestar, elas podem, inclusive, desencarnar no processo, mas ele traz também essas consequências emocionais, né? A culpa, o sentimento de perda, a dor que aquela mãe sente, porque por mais que a pessoa não deseje a gestação, por mais que ela seja a favor das ditas liberdades individuais, não é possível que uma mãe pratique um aborto e não sinta nada. Não é possível a gente imaginar uma mãe, uma mulher, né, indo feliz praticar um ato desse. Então, sempre é pesado, sempre é duro, sempre é difícil e por isso também precisa ser evitado, né? E essa questão do aborto espontâneo, ele é especialmente doloroso porque também ele normalmente a expectativa de uma gestação feliz. Quantos casos a gente sabe de mães que esperaram tanto tempo para conseguir gestar, né? E logo no início elas têm uma perda. Às vezes, até o 3º mês, infelizmente, é muito comum, né? E aí é uma questão biológica mesmo de rejeição. Mas, normalmente, o aborto espontâneo, ele não tem uma implicação maior relacionada ao feto. É um processo que está mais relacionado aos pais, né? O que aqueles pais vão aprender daquilo ali?
Em muitas situações é uma questão de reajuste, né? É uma questão de reajuste que aquela mãe, aquele pai tinham que fazer com relação ao próprio espírito, né? E também dizer que em algumas circunstâncias, em situações posteriores, a gestação costuma acontecer normalmente, nem sempre há um espírito ali, especialmente no início, né, quando já há um planejamento daquela gestação que não deve vingar, como a gente fala, o espírito não é colocado, ali era especificamente um feto biologicamente inviável, né? Mas, quando acontece, por exemplo, de haver uma interrupção onde já havia um início de vida espiritual, esse mesmo espírito ele pode voltar depois para essa mesma mãe, aí sim, em circunstâncias mais tranquilas. Então, o aborto espontâneo ele não significa que aquela mãe não deve ter filhos, porque às vezes uma mãe aborta 2, 3, 4 vezes e ela fala, não, eu não quero mais, né, eu vou desistir da maternidade. Não é essa a função do aborto espontâneo, de modo algum. Então, essa mãe, ela pode sim, se a saúde dela permite continuar tentando, ela pode pensar na adoção, né, que é uma forma tão linda de maternidade, talvez a forma mais bonita de amor que a gente possa ter, né, na nossa condição espiritual, que ela não desista, né, se ela realmente tem, porque se esse instinto materno está forte nela, é porque ele precisa ser... Dá vazão a isso, né? Exatamente. Então, que ela não desista, porque essa é uma situação, como qualquer outra prova na nossa vida, né, que vem para o nosso aprendizado, mas que ela não deve desistir da maternidade. Muito bem. Não podemos encerrar o programa sem voltar a um tema que tem uma certa polêmica, uma certa complexidade, um assunto específico que já foi trazido por uma ouvinte, por uma internauta, que é o caso do aborto na hipótese de estupro, Sandra. Essa situação envolve sofrimento emocional para a mulher, né? Nós já abordamos aqui as questões da legislação brasileira. Aí sim, né, Fábio, eu vou retomar aquela questão de uma polêmica nacional, sim, sobre aquela criança de 10 anos que foi estuprada e tal, e alguns segmentos religiosos se manifestaram, uns a favor, outros contra. Enfim, não vamos aqui avaliar qualquer tipo de posicionamento, mas vamos falar sobre a posição do espiritismo nesse caso. Sandra, o que mais que nós podemos tratar e falar a esse respeito, no caso do abortamento na hipótese de estupro? É a pergunta da Esther. Isso. Lá de Uruguaiana. E nós queremos iniciar aproveitando a fala da Lia, né? Essa nossa ouvinte, nossa amiga querida, que diz que o grande valor da doutrina espírita é que não julga a sua escolha, mas orienta e explica sobre as consequências. E é esse o nosso papel aqui. Nós não estamos aqui no papel de juízes, porque de todas as violências que a mulher possa sofrer, talvez seja da dor mais inimaginável, né? Ela já sofreu uma violência absurda e aí se propõe como uma forma de tentar resolver o que não tem solução, porque a violência já foi cometida, né? Fazer um outro crime. Então, nós não estamos aqui para julgar. Toda a nossa compaixão, o nosso profundo respeito pelas mulheres que passaram por isso, mas se é para a gente falar de futuro, né, nós não estamos aqui para julgar atos passados, até porque a evolução é uma construção. O que a gente deu conta de fazer ontem, né, é diferente do que a gente já dá conta de fazer hoje. Porque já estamos melhores. Exatamente. Então, nada de carregar culpas, mas sim aquele arrependimento proativo, para que a gente mude. Nós estamos falando daqui para o futuro. Então, é uma proposta para as mulheres que estão construindo essa ideia. Até porque a decisão tem que vir de dentro para fora depois do esclarecimento. Então, a nossa proposta é aquela que foi Chico quem fez, Chico Xavier, né, o grande apóstolo do Espiritismo e do Cristo na Terra. Quando lhe perguntaram a respeito do abortamento, Chico, naquela sua humildade,
Ele não faz julgamento, ele não faz discurso, ele não puxa argumento algum, ele simplesmente responde: sou grato à minha mãe por eu ter nascido. Então ele propõe uma inversão de olhar, porque a gente decide e discute o tema do estupro olhando apenas para a mãe, que merece todo o nosso carinho, nosso respeito, nosso amparo, nossa solidariedade, nossa compaixão, nosso acolhimento. Mas a gente esquece de olhar para aquilo que está dentro dela, que é um ser vivo. E tão inocente quanto a mãe em relação à violência. Exatamente. Né? Então é mais ou menos assim, a gente propor que se mate o filho de um criminoso por um crime que o pai cometeu. O pai matou alguém. Vamos matar o filho dele? É mais ou menos a mesma coisa que nós estamos propondo, né? Então, uma outra coisa que se evoca nessa circunstância é o temor de que o bebê possa herdar os distúrbios emocionais e de caráter daquele criminoso. A gente precisa falar sobre isso, a gente até que entende que isso não faz sentido, mas para as pessoas isso é um temor. Então é importante o que a doutrina espírita vem nos esclarecer. O que vem da carne é carne, o que vem do espírito é espírito. Os pais, geneticamente, biologicamente, oferecem ao espírito simplesmente uma casa. Mas o espírito, que é quem somos, que animará aquele corpo, que trará suas emoções, sua inteligência, ele vem de Deus. E não tem conexão emocional com o pai e com a mãe. No sentido de herança, porque muitas vezes, sim, há laços de existências anteriores que precisam ser resgatados. Enfim. E um outro ponto de vista que nós precisamos trazer é a seguinte situação. Inclusive, a gente evoca esse caso tão comentado da menina de 10 anos. Muitas vezes, a mulher sofre reiteradas vezes, por anos a fios, violência sexual. Então, elas muitas vezes são reféns dos estupradores. E a legalização do aborto, neste sentido, é auxiliar o criminoso, para que a mulher se mantenha sem a cria, né? E continuando ali vulnerável para os seus desejos. Resolve, entre aspas, o problema e continua naquela vida infeliz. Exatamente. Então, eu, para mim, fico pensando, se o papel desse bebê querido que veio para essa menina não foi salvar essa menina das garras deste... Seguramente foi, porque foi através dessa gestação que veio a público todo o sofrimento que ela sofria. E que ela foi socorrida Meninas, desse período. Olha que interessante. Olha só. A Leila Santos, que é uma internauta, mandou um depoimento extremamente importante. Eu tenho uma amiga que engravidou ao ser estuprada e ela optou por ter bebê, que não tinha culpa do ocorrido. Aí a Leila diz assim: foi muito difícil no início, mas hoje ele tem 23 anos e ela não se arrepende. É o companheiro dela que não conseguiu se relacionar com outra pessoa. Aquele filho que foi resultante de um ato criminoso, hoje é o companheiro, é o que, enfim, é um amor na vida dessa pessoa. Quantos relatos nós temos de situações semelhantes, né? Aquele filho que, em tese, seria rejeitado foi aquele que cuidou daquela mãe até o final da sua vida. E eu vou trazer um relato, porque nada como os exemplos. E a gente agradece muito a Leila, que nos traz esse relato para a gente. Ela demonstra, assim, de forma patente, que a gente não está jogando palavras ao vento. São casos reais. Alberto Almeida, palestrante espírita, fala, ele é terapeuta. Então, tem muitos casos que passaram pelo consultório dele similares ao da Leila. Então, a gente recomenda para quem desejar aprofundar, ouvir as suas palestras. Existe, ou existiu esse projeto, porque quando o Dr. Décio Iandoli Júnior, que também é um expositor espírita, saiu de Santos, esse projeto desse padre em Santos existia. Hoje eu não sei mais se existe. Mas o que esse padre fez? Lá em Santos, por conta do Porto de Santos, a prostituição é muito comum. E o número de prostitutas que engravidam desses marinheiros também é muito grande. Então, o número de abortos era muito grande. O que esse padre fez? Sozinho.
numa casa lá da diocese, com o auxílio da prefeitura que fornecia o pré-natal e assistência social. Ele ia lá no Cais do Porto procurar as prostitutas que estavam gestando e pensando em aborto e fazer uma proposta. Olha, eu te acolho na casa lá da diocese, você tem todo o pré-natal, com a única condição, alimentação, a única condição que você mantenha o teu filho. E as mulheres aceitavam. O que acontecia? E assim, ele dizia, se você no final da gestação não quiser ter o filho, a gente vai encaminhar para adoção. Você só não aborta. O que acontecia? Olha só, menos de 10% desistiam dos seus bebês e 95% das mulheres não voltavam para a prostituição. Então é só dar uma chance. Que trabalho lindo, né? Maravilhoso. Maravilhoso. Uma Meus questão amigos, importante também, quando a gente fala, mas já era uma menina que vinha sendo abusada. Né? E normalmente é muito comum que, infelizmente, a realidade dessas jovens seja também uma realidade de dificuldade financeira, de falta de assistência em todos os sentidos. Como ela vai gerar essa vida e como ela vai criar essa criança depois. Então, essa porta da adoção, ela está sempre aberta. E a gente tem aqui mesmo no nosso município essa informação. Há 20 e poucos anos atrás, semanalmente os hospitais recebiam crianças para doar, né? Então, a fila de espera daquelas famílias que estão esperando ansiosamente por um bebê era bem menor. Hoje a gente sabe que a adoção de um bebê recém-nascido chega a demorar 8 anos, 6 anos. Né? Por quê? Porque algumas formas de aborto, elas se tornaram mais acessíveis e, em tese, menos perigosas. Então, esse aborto está acontecendo mais do que acontecia antigamente. Né? E aí, antigamente, a mulher tinha que levar essa gestação a termo, porque ela corria risco de vida no procedimento. E hoje, ela entende que ela já não corre mais, ou que apareceu alguma coisa mais, entre aspas, segura. Então, o número de abortos ele é muito maior do que a gente imagina. Né? E, em contrapartida, esses pais que precisam, que querem esses filhos, que têm tanto amor, que têm uma condição tão boa de receber essas crianças nos seus lares, estão sendo impedidos de fazê-lo. E é importante a gente complementar nisso que tu falaste, Fábio, que tu traz a questão dos hospitais, ainda na evocação do argumento da saúde pública, né? Vamos ver, numa situação como hoje, que a gente fala tanto por conta do Covid, né, da necessidade de mais leitos em hospital, não é? A gente fala na necessidade de mais leitos em hospital. Já imaginou se nós tivéssemos que concorrer os pacientes graves adoecidos, seja de Covid ou de qualquer outra doença, com leitos destinados a mulheres que estão indo para praticar o aborto delituoso? Já imaginou? UTIs, né? É perfeito. É a vida concorrendo com a morte. É verdade. Meninas, nós precisaríamos de mais, no mínimo, 1 hora, né, para tratar desse assunto, até pela participação dos ouvintes, dos internautas. A Kelly também, um abraço, Kelly, de Xaxim, perdão, nossa amiga lá da Casa Espírita de Xaxim. Antes de passar a mensagem final, que eu quero que a Fabiane nos fale sobre a mensagem consoladora do Espiritismo para aquelas mulheres que praticaram aborto, nós precisamos mais uma vez prestigiar os nossos importantes patrocinadores. Henrique. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Fabiane, então, para o fechamento, o Espiritismo é tido como o consolador prometido por Jesus.
O que a doutrina dos espíritos tem a dizer àquela mulher que se sente ou que pode se sentir culpada, com remorso? O que dizer a ela diante deste fato, ou se ela porventura tenha cometido um abortamento? O Espiritismo nos ensina que Deus é um Pai amoroso e bom, cheio de justiça e de misericórdia, que nos acolhe a todos da mesma forma, independente dos nossos erros, porque sabe das nossas imperfeições. Assim como nós perdoamos os nossos filhos, Ele também nos perdoa. E como a Sandra disse, o nosso processo evolutivo é diário. Será que esse erro que eu cometi lá atrás, eu cometeria hoje, sendo a pessoa que eu sou hoje? Sabendo o que eu sei hoje, tendo aprendido o que eu já aprendi? Então, aquilo que nós fazemos de errado não deve servir como nosso chicote eterno, como nosso castigo eterno. Se Deus nos perdoa, por que nós não devemos nos perdoar? Né? Então, nós devemos sim olhar para os nossos equívocos, aprender com eles, não repeti-los e saber que sempre existe uma possibilidade de reparação. Se houve esse equívoco, se essa mulher já cometeu um aborto em algum momento, que ela possa oportunizar o retorno desse espírito, recebê-lo na sua família, amá-lo verdadeiramente, dar a ele a oportunidade que tirou lá atrás. Se isso não é possível, quantas crianças abandonadas estão próximas a nós? Que ela doe esse amor que ela não pôde dar naquele momento para esse espírito, para outros. Que ela acolha outras crianças, que ela eduque, que ela auxilie, que ela colabore. E aquelas que nesse momento elas pensam em praticar o aborto, que elas repensem isso, que elas olhem para esse filho que está no seu ventre e pensem nele não como um feto, mas como um espírito amado, talvez um espírito de um laço antigo, que necessita dela, do seu carinho, do seu amparo, da sua proteção para uma nova vida, venturosa, amorosa junto a si. Que talvez esse filho que ela esteja pensando em abortar seja aquele que iria ser seu companheiro até o final da sua encarnação. Que ela pense no quão importante é gerar e no dom maravilhoso que é essa vida que ela carrega em si. E que Deus a ilumine, que Deus possa acalmar esses corações que têm culpa e que têm medo e colocar neles a fé, a esperança de dias melhores e de que tudo se resolve da melhor maneira quando nós confiamos e entregamos ao Pai a nossa vida. Obrigado, Fábio. Obrigado, Sandra. Obrigado, Henrique, por esse programa. Obrigado a vocês, ouvintes, internautas. Com esta mensagem, nós vamos nos despedir e aguardando vocês no próximo sábado com mais um programa Hora Espírita. Um bom sábado a todos. Você ouviu pela Rádio